A paz do Senhor, seminaristas, nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso conteúdo, nesta ocasião, para continuar trabalhando a teologia sistemática, e dentro desta disciplina, nós estamos aqui para falarmos a respeito dos atributos de Deus, que é a nossa unidade 2, os atributos de Deus. E tendo como esta unidade 2 a doutrina a respeito de Deus, nós estamos tratando da teologia sistemática. Como eu disse, na unidade 1, teologia sistemática é a espinha dorsal de toda a teologia. É por ela que perpassam todas as outras principais doutrinas dentro da teologia. Nós falamos da teontologia, que é a teologia propriamente dita a respeito de Deus, falamos a respeito de outros assuntos. Dentro da teologia sistemática, nós temos aí as questões relacionadas à pneumatologia, à escatologia, à ramartiologia, à angelologia, à cristologia, à antropologia. Então, nós vamos também à soteriologia, e hoje nós vamos tratar aqui da doutrina de Deus, que é a nossa unidade 2. Então, aos seminaristas que estão aí conectados no canal do IBAD, nós estamos aqui para trazer informações e compartilhar conteúdos a respeito da doutrina de Deus, mais propriamente dita no capítulo 1, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Quais são esses atributos de Deus? Que é atributo? Aquilo que lhe é atribuído. Millard Erickson chama de atributos naturais e atributos morais. São qualidades naturais e qualidades morais. As naturais que nós temos aí neste conteúdo é tido como aqueles atributos incomunicáveis. Incomunicáveis por quê, pastor? Porque eles não se comunicam, sim, exatamente, não são comunicados ao homem, não são comunicados aos seres humanos. São atributos, como Millard Erickson aponta, atributos naturais. Dentro desses atributos naturais, nós temos aí os seguintes atributos. Dentro desses atributos naturais, é a onisciência, onipresença, onipotência, transcendência, imutabilidade, perfeição, a eternidade. Então, dentro desses atributos incomunicáveis, ou atributos naturais, como Erickson pontua, dentro dessas qualidades aí incomunicáveis, nós temos aí algumas particularidades. Quando uma pessoa um dia disse para mim, pastor, eu acredito, parece que o diabo conhece os nossos pensamentos. Foi uma indagação que a pessoa disse para mim. Eu disse, ora, se ele conhecesse esse pensamento, então ele estaria imbuído das qualidades exclusivas de Deus, ou os atributos naturais. Porque ler, conhecer pensamento e a mente do ser humano é qualidade divina, isso nós chamamos de atributo da onisciência, conhecimento e preenchimento de todas as nossas faculdades mentais. Deus conhece todas as coisas. Então, se Satanás lesse pensamento e conhecesse os pensamentos dos homens, então logo estaria atribuindo a Satanás a qualidade dos atributos naturais que são exclusivos e restritos à divindade. Portanto, é impossível que Satanás tenha conhecimento da mente humana. Satanás trabalha nas ações. Jesus, Deus, o Senhor, o Espírito Santo, na sua onisciência, trabalha nas nossas ações. E é tanto que a palavra, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz que a palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão, o mais profundo, e faz a divisão entre as juntas e medulas, entre a alma e o espírito, e conclui dizendo que é apta para discernir as intenções do coração. Então, quem é a palavra? Jesus. Então, Jesus sendo a palavra, tendo estes atributos, Deus tendo esses atributos, então, a onisciência, a onipresença, a onipotência, a transcendência,
E o que é a transcendência? Eu falei sobre isso na primeira unidade. A transcendência de Deus é um conjunto de atributos que ele ressalta superioridade sobre tudo e sobre todos. Dentro da transcendência de Deus está a imarcessibilidade, eternidade, infinitude e imanência. Eternidade, imarcessibilidade, infinitude e imanência. São esses os atributos, são essas qualidades que estão dentro da transcendência. E a transcendência de Deus é aquilo que lhe coloca sobre tudo, sobre todos, distante. Mas dentro da transcendência está a imanência. Deus ele é transcendente, mas também Deus é imanente. Ou seja, ao mesmo tempo está sobre tudo e sobre todos, e ao mesmo tempo ele está ao lado, ele é inseparável da sua criatura. Isso aí já desconstrói também a teologia deísta, que acreditava num Deus grande que criou o homem e largou o homem por aí e não tem mais relacionamento com ele. Isso não é verdade. Então, atributos incomunicáveis de Deus: transcendência, onipotência, onipresença e onisciência. E também perfeição, e também a imutabilidade. Deus é imutável. Deus não muda, ele é o mesmo. Hebreus capítulo 4, capítulo 13, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é característico da sua imutabilidade. Pai, Filho e Espírito Santo são imutáveis, Então, no capítulo 1, nós estamos trabalhando esses atributos incomunicáveis de Deus. Agora, quais são esses atributos comunicáveis? Quais são esses atributos comunicáveis? Aquilo que é transmitido, aquilo que é passado, colocado, compartilhado com o ser humano, com a criatura. Aí eu gosto muito do texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e diz assim: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ok. Mas antes disso, capítulo 1, versículo 26, o texto diz que Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus no homem, conforme a nossa semelhança, ou seja, a forma semelhante de Deus. Em qual aspecto? Ora, no aspecto da moral. Qual aspecto? No aspecto da comunicação divina em relação ao homem, daquele que tem em Deus, que pode ter e poderia e teve no homem. Então, atributos morais. Onde é que eu encontro isso? Quando eu vou para o texto de Gênesis, capítulo 2 e 7, a palavra fôlego ali no hebraico é nefesh e no grego é psique. A palavra fôlego é psique. Deus insere no homem a sua psique. E dentro da psique estão os atributos morais. Estão os atributos morais de Deus. Eu poderia elencar. Quando Deus é bom, fiel, justo. Deus é santo, verdadeiro, amoroso, misericordioso, compassivo e lento em irar-se. Deus, ele tem essas qualidades. Então, Deus é bom, fiel, verdade, justo, compassivo, lento em irar-se, misericordioso, paciente. Isso são qualidades de Deus. Entre eles, a fidelidade, a verdade, a justiça, porque Deus também é justo. Quando Deus insere no homem, ele insere esses atributos que nós chamamos de comunicáveis. Moralmente, o homem é constituído semelhante a Deus. Daí, capítulo 1, versículo 26, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus no homem é intelecto, sensibilidade e vontade. Intelecto, sensibilidade e vontade. O homem, a imagem de Deus é uma imagem que tem intelecto, sensibilidade e vontade. Capacidade de sentir, capacidade de conhecer e capacidade de querer, ter vontade. Então, esses são as qualidades da imagem. Agora, a semelhança, que são o que vem com o sopro divino no homem, esta semelhança
ela é uma semelhança moral. Então, o ser humano ele é moralmente constituído em sua qualidade original. O primeiro homem ele foi constituído dessas qualidades morais. A isto chamamos de atributos comunicáveis. Por que comunicáveis? Porque Deus repartiu com o homem, colocando nele a psique. E na psique, que são as faculdades mentais, nelas estão inseridas as qualidades morais de Deus. E, portanto, o homem é semelhante a Deus no aspecto da moral e não no aspecto da sua divindade. Evidentemente que não. Então, a isso nós chamamos de atributos comunicáveis. Então, o homem, antes da queda, era portador de todos estes atributos comunicáveis em atuação. Depois da queda, esta semelhança ela perde no pecado, a imagem ela é distorcida, afirma Lutero, e, portanto, esta imagem distorcida e esta semelhança perdida, elas serão reinseridas, reencontradas somente por meio de um homem, que é capaz de tirar o pecado do mundo e inseri-los pelo processo da justificação, pelo processo da salvação, da santificação, essa natureza moral perdida no homem. Portanto, em Cristo é possível que esses atributos comunicáveis de Deus no homem sejam reinseridos e restabelecidos, a fim de que nós, hoje, em pleno século XXI, consigamos, por meio de Cristo e da observação dos seus preceitos, nos tornarmos pessoas como Ele, semelhantemente morais, igualmente a Deus. Então, esta é a nosso capítulo 1, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Como disse no início, são atributos morais ou atributos exclusivos. Poderia, segundo o Erickson, dizer que são atributos naturais, que têm a perspectiva exclusiva, e os morais, que têm a perspectiva compartilhada. Então, esta é nosso capítulo 1 da unidade 2. De forma bem simples, evidentemente, não temos as condições de trabalharmos de forma bem mastigada o conteúdo, por conta das nossas demandas, porque nós estamos aqui tratando de conteúdos de relevância muito grande para os nossos dias, mas a dica que eu deixo a cada seminarista, a cada estudante de teologia, é que o que nós transmitimos aqui é apenas aspectos introdutórios e também para que todos vocês possam continuar os estudos, lendo o livro. Leia, não tenha preguiça, leia bastante o livro e outras literaturas que são necessárias ao vosso crescimento, ao vosso aprendizado. Aí o capítulo 2, a doutrina da Santíssima Trindade, uma das grandes discussões acerca da teologia está dentro desta doutrina da Santíssima Trindade. Aí alguns dizem que a Trindade, o termo, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Alguns afirmam que por ela não existir na Bíblia, então não é uma doutrina bíblica. Primeiro, a doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina bíblica? É uma doutrina ou é um mistério? A Trindade, ela é também um mistério. Por quê? Porque senão, se fosse apenas uma doutrina, doutrina consegue se explicar por meio de estudos, pesquisas e apontamentos e observações, doutrinas. Mas mistério já entra no campo da fé. É necessário crer. Eu disse outra oportunidade que para que se estude teologia sistemática, principalmente o estudo da teologia propriamente dita, mais especificamente a teologia sistemática,
é necessário 2 pressupostos iniciais. Primeiro, crer que Deus existe. Esse é o primeiro pressuposto inicial. Segundo, que ele se revela por meio da sua palavra. Esse é o segundo pressuposto. Então, crer que Deus existe, que se revela por meio da sua palavra. Se isto não acontecer, então você não vai conseguir vivenciar e ter as experiências necessárias à construção da sua fé e da sua pureza doutrinária. Então, doutrina da Santíssima Trindade. O que vem a ser essa doutrina? O Deus triuno. O Deus triuno. Em uma ideia, em uma esfera, vamos dizer assim, politeísta, como o Deus de Israel era apresentado ao judaísmo, religião monoteísta tendo o único Deus, o único Senhor mesmo, é Deus, e não há outro. Mas, na proposta veterotestamentária, construir um aspecto de uma trindade seria um pouco controverso ao tempo veterotestamentário. Por quais razões? Por quê? Deus, apresentando-se como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que libertou, que livrou Israel, esse Deus agora, se na teologia veterotestamentária fosse inserida a proposta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro de um contexto monoteísta, dentro de um contexto politeísta, a dificuldade se tornaria ainda maior. Porém, Deus, o processo de revelação de Deus à humanidade, ele é gradativo. Ele é gradativo. Muitas manifestações, inclusive do próprio Espírito de Deus, manifestavam-se e não mais. Eram momentos particulares de Deus para com o seu povo. Isso nós podemos perceber dentro do texto onde Deus diz: vou tirar a porção do meu espírito, Moisés, que está sobre você, e vou inseri-los ou colocá-los sobre os 70 que você vai separar para que eles te ajudem aí a desenvolver, a trabalhar dentro daquilo que eu tenho proposto. E, portanto, isso acontece. O Espírito de Deus que está sobre Moisés, agora Deus o coloca sobre os 70. 68 estão no templo, estão na tenda, e os demais, os outros 2 estão fora. Ambos são cheios do Espírito Santo. Então, há manifestações do Espírito Santo. Então, o que é trindade? E há muitas discussões nos séculos posteriores, aí, na época da patrística, na época dos pais apostólicos, muitas discussões transitaram, muitas discussões foram pauta de muitos debates, principalmente em relação à trindade. O que é trindade? Essa palavra deriva dos vocábulos latinos três e unitas, que significa 3 e unidade, ou seja, 3 em 1. Trindade também aparece o termo latim, que significa trinitas, que é o estado de ser. Aí a gente vai para algumas questões de interpretação e de significados. Deus, a palavra Deus é Elohim no plural. E a palavra Deus também é Elohá no singular. Elohim e Elohá. Então, quando a gente fala de Senhor, nós estamos falando de Elohim, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elohim, ela é Senhor. Elohim é Senhor é Deus no plural. E Eloá é Deus no singular. Então, nunca você vai encontrar no texto sagrado a palavra, para se referir a Deus, a palavra Elohá, mas sempre a palavra Elohim, que significa Deus, que é Deus plural. A palavra único, e aí alguém pode dizer, pastor, como é que é a palavra único? Deus é único, então se ele é único, não há possibilidade de ter outro.
vamos às interpretações. A palavra único, ela tem duas variantes, ela tem duas vertentes. Primeiro, a palavra único é Yashet, e a palavra único também é Achat. O que significa isso? Se você for observar Marcos, capítulo 12, versículo 29, lá está falando que Deus é o único Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, versículo 5, Paulo também está falando a Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens. Há um só. Então, o que é único em Deus, Yashed, e o que é único em Deus, Achad. A palavra único, que é Achad, em Marcos 12 e 29. E 1 Timóteo 2 e 5. Essa palavra Achad é unidade composta. A palavra Yashed é unidade simples. Então, nós temos Elohim, Deus, plural. Nós temos Yashed, nós temos Achad, que é unidade composta. Quando a gente olha para isso, convergindo com os textos que falam claramente, façamos, então não é só uma pessoa. Quando nós olhamos para os textos que estão apontando para desçamos, quando da Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos o homem. De novo, aparece a questão de unidade composta. Então, portanto, isso, claro, é uma questão, é um mistério, é uma doutrina explicando por A mais B que a Trindade, ou seja, o Deus triuno, é, de fato, a existência de um Deus, essencialmente, mais três pessoas, e cada pessoa na sua particularidade. As definições antitrinitárias, nós temos aí, a respeito sobre Deus, o modalismo, o monarquianismo modalista, era uma das doutrinas e algumas definições antitrinitárias. O que é isso, o modalismo ou o monarquianismo modalista? O modalismo, por o nome só, já sugere modo. Seria uma mesma pessoa, somente Deus, único Deus, agindo de forma diferente em alguns aspectos. Ou seja, nunca, em outras palavras, trocando aqui por miúdos, nunca houve o Pai, nunca houve o Filho e o Espírito Santo em três pessoas. Sempre houve unicamente o Pai. Sempre houve unicamente o Pai. O que significa dizer que, havendo unicamente o Pai, este Pai se manifestou de acordo com a doutrina do antitrinitária, do modalismo ou do monarquianismo modalista. Acreditava-se que Deus assumiu um modo ontem, assumiu outro modo hoje e assumirá outro modo amanhã. Ou seja, tratando de forma bem simples, Deus usou uma máscara no Antigo Testamento, usou uma máscara na igreja primitiva e usou uma máscara hoje, como se mais ou menos fosse por aí. O que, na realidade, os textos bíblicos depois vão nos mostrar que não é por aí que se caminha na direção do que é certo, porque Deus não, nessa doutrina antitrinitária, claro, Deus, ele se apresentou em modos distintos e não como forma de três pessoas. Também o unicismo, o sabelianismo anda nessa direção e tem o adocionismo. O que é que o adocionismo prega? O adocionismo diz que Jesus nasceu um ser humano iluminado, que teve alguns privilégios. Dentre esses privilégios, o adocionismo diz que
Deus olhou o aspecto moral de Jesus, um aspecto muito favorável, positivo, e Deus olhou para esse aspecto moral, e quando Jesus foi levado ao batismo, naquele momento que Deus está olhando para Jesus, ao batizar, Jesus recebe ali a adoção de Deus, ou seja, o adocionismo diz que Deus adotou Jesus no batismo. E aí eles usam o texto lá quando Deus diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Então, o adocionismo diz que Jesus não tinha nada de Deus, um ser humano que nasceu como qualquer outro mortal nasce. Se fosse hoje, alguém diria comedor de feijão igual nós, mas na realidade Deus olhou para ele, qualidades morais muito, muito polidas, e decidiu adotá-lo. Então, aí, ao adotá-lo, então ele se torna filho de Deus, mas não é Deus. Então, essa é uma proposta do adocionismo. Temos também outras doutrinas também, o arianismo, que andava numa direção da desconstrução das divindades, da pessoa do Espírito Santo, e também desconstruindo algo a respeito das divindades, da divindade de Jesus também. Então, são as doutrinas antitrinitárias. Então, isso é só para a gente ter uma noção aqui dos nossos comentários. Aí, tá, falando de Deus, e agora, capítulo 3, Cristologia, que é a doutrina do Deus-homem. Cristologia, que é a doutrina do Deus-homem. É o Filho do Homem. Então, eu tenho um texto que eu separei aqui e farei leitura. Docetismo, que surgiu no meio gnóstico. Né? O gnosticismo pregava a impureza da matéria. Toda a matéria é corrupta. O docetismo, o gnosticismo pregava que toda a matéria ela é impura. O docetismo surgiu no meio gnóstico. Então, eles negavam a natureza física de Jesus e ensinavam que ele não morreu na cruz, porque era impossível que um espírito fosse cravado no madeiro. Isso é o docetismo. Para eles, a salvação acontece quando Jesus transmite secretamente o conhecimento espiritual para os seus discípulos. Então, para eles, Jesus Cristo, ele não poderia ser homem. Eles negavam essa natureza física e corpórea. Para eles, Jesus era como se fosse um espírito. E esse espírito não poderia ser cravado numa cruz. Ora, se esse espírito fosse cravado numa cruz, então não é espírito, porque um espírito não pode ser cravado na cruz. Isso é uma proposta docética que negava a vida corpórea, negava a natureza física de Jesus. Negava a natureza física de Jesus. Claro que muito pautado dentro de uma veia gnóstica, que atribuía as questões espirituais seriam boas e as questões materiais seriam más ou corruptas. E que Jesus, na realidade, ele não revelou, na cruz não houve salvação para o docetismo. Na cruz não houve salvação. A salvação foi um conhecimento secreto repassado secretamente aos seus discípulos. Então, a outra linha que trabalha na desconstrução da pessoa, da divindade de Jesus Cristo, é o nestorianismo. O Nestor, que também foi um idealizador dessas doutrinas, disse que Jesus é plenamente humano e divino, mas as naturezas são tão distintas que é impossível que sejam um só. Então, ele aqui já faz uma bagunça. Enquanto o docetismo diz que não há, enquanto o docetismo apresenta a ideia de que não há uma matéria
não há um corpo físico em Jesus, apenas a parte espiritual. Agora, o Nestor diz que é impossível que sejam. Agora, Nestor está dizendo, são uma metade e outra metade, sendo que uma metade espiritual é superior à metade física, no aspecto de poder e autoridade, etc. Que é impossível que sejam lá, portanto, duas pessoas num só corpo. Então, para Nestor, duas pessoas em um só corpo. Primeiro, porque a parte espiritual de Jesus, ela é muito, como o Nestor diria, mais consistente, mais forte, mais rígida. Enquanto a física era mais enfraquecida. Isso comprovado porque se ele morreu, então era uma parte mais frágil, vamos dizer assim. Então, para Nestor, as duas naturezas são distintas, mas é impossível que seja uma só. Então, para ele, existem as duas naturezas distintas. São divididas, aqui as duas pessoas são divididas para Nestor. Seguindo aqui, ainda no nosso conteúdo, a cristologia, a doutrina do mediador. A doutrina do mediador. Jesus Cristo, o Logos mediador. Jesus Cristo, o Logos mediador. Aí nós temos os textos de João. João, ele escreve capítulo 1, versículo 1 do Evangelho. Embora João não é evangelho sinótico, ou seja, não é similar a Mateus, a Marcos e a Lucas, João não é evangelho sinótico. João é um evangelho distinto. O evangelista João, ele distintamente apresenta Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas fazem apresentações de Jesus, um como Messias, o outro como o Filho de Deus, outro como servo sofredor, enquanto um escreve a judeus, outro escreve à igreja em Roma, e outro escreve aos gregos, João, ele não escreve especificamente nem a judeus, nem especificamente aos romanos, nem especificamente aos gregos. João, ele escreve um evangelho, mas um evangelho que tem uma conotação e aplicação apologética. Por que apologética? Porque João, ele não apresenta Jesus como os demais, ele apresenta o Cristo pré-existente. João apresenta o Cristo pré-existente. Qual é a base fundamental disso? João, capítulo 1, versículos do 1 a seguir. Diz assim, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, a luz se manifestou nas trevas, mas eles não o conheceram. A luz se manifestou no meio dos homens, mas os homens não receberam. Aí, esse logos, a palavra logos, significa razão. Logos é razão. Logos é a palavra. Então, o logos mediador é a razão de Deus manifestada no ser humano, da humanidade. Então, o logos de Deus, logos mediador, significa que o Deus pré-existente, no princípio era, estava. E aí, esta luz, este logos se manifesta no meio da humanidade. Este logos se manifesta no meio dos homens. Ao manifestar-se no meio dos homens, este logos é a própria manifestação de Deus para com a humanidade, em revelação à humanidade. E aí, quando nós olhamos para o texto de João capítulo 1, versículos 12, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder ou direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí tem um texto na página 90,
O dualismo nos evangelhos sinóticos é primariamente horizontal, o contraste entre duas eras. Isso nos evangelhos sinóticos, a diferença entre o livro de João, o evangelho de João e os demais. O contraste entre duas eras, a era presente e a era vindoura. O dualismo de João é primariamente vertical. O contraste entre dois mundos, o mundo de cima superior e o mundo de baixo inferior. Ou seja, enquanto Mateus, Marcos e Lucas estão dentro da sua composição literária, fazendo um elo horizontal entre o passado e o presente, João está apresentando mundos distintos, o mundo espiritual e o mundo material, o mundo superior, tido por espiritual, e o mundo inferior, tido por mundo material. João está fazendo este link, e dentro desta composição dos evangelhos, nós temos aqui a horizontalidade de Mateus, Marcos e Lucas e a verticalidade de João. Nisso nós temos o eixo da cruz, os evangelistas, os 4 evangelistas, trazendo no eixo horizontal e vertical, trazendo a proposta da cruz como Cristo no centro. Não só Cristo ligando de horizonte a outro horizonte, mas Cristo ligando da terra ao céu e do céu à terra, ou seja, mediador. E a isto nós chamamos de logos mediador. Então, João apresenta esse logos que se manifesta, que se revela, que se apresenta para os seus e que vem trazendo respostas às perguntas ocultas, às perguntas lá do Êxodo. João apresenta 7 eu sou. Quando Deus diz para Moisés, Moisés, vai até Faraó e diga, o eu sou me enviou a voz. Eu sou. Quem é? Quem é? Diz eu sou. Quem é? Alguém é. Se eu digo eu sou, reticências. Então, se eu sou alguém. E quem eu sou? E Moisés pergunta, Senhor, ele vai dizer quem o eu sou e quem é o eu sou. Moisés, aí ele diz, diga para ele que o eu sou o que sou. O eu sou me enviou e pronto, eu sou. Eu sou, mas quem é que diz eu sou? Quem é alguma coisa é. Ou alguém é. Eu sou o quê? Eu sou Elidiane Ribeiro da Silva. Você é quem? Você é o Astrogil dos Anzóis. Mas, enfim, você é alguém, eu também. Então, quando Jesus se manifesta, aí Jesus diz, aí João apresenta os 7 eu sou, não vou dizer os 7 aqui, mas ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. E aí, por aí, segue relação. Eu sou. Jesus está trazendo o eu sou apresentado lá atrás. Então, João apresenta o Logos, e este Logos é o que nós chamamos de Logos mediador. O rei ungido, o sumo sacerdote, e nós chegamos aqui, já praticamente concluindo a nossa unidade 2, no capítulo 5, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo. Então, nós falamos aqui sobre, dentro da doutrina de Deus, falamos dos atributos de Deus, falamos das questões relacionadas à cristologia, agora a pneumatologia, também falamos a respeito da Santíssima Trindade. Então, aqui, primeiramente, sobre a Santíssima Trindade e, posteriormente, falando sobre o Filho e agora o Espírito Santo. Pois bem, doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. O que é? O Espírito Santo é uma pessoa. Disso não temos dúvida. O texto de João apresenta o Paracleto, aí a divindade do Espírito Santo. Espírito Santo
é Deus. O Espírito Santo também é mencionado de maneira equivalente a Deus em certas passagens em seu nome. E Deus são tratados de maneira intercambiável. Então, quando Pedro repreende Ananias e Safira, fala na sua repreensão que eles mentiram ao Espírito Santo. Então, a pessoa do Espírito Santo, ele existe. A pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus. Eu gosto muito do texto de Estevão, quando Estevão está prestes a morrer, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos. E Jesus ele vê o Filho em pé. O texto diz bem claro: em pé, à destra de Deus. Então, se ele está vendo, naquele momento, quem está com Estevão? O Espírito Santo. Porque Estevão era cheio do Espírito Santo. Se ele é cheio do Espírito Santo, ao olhar, ele vê o Pai e o Filho. Ele vê o Filho que está à direita de Deus. Então, quando nós olhamos para estes textos bíblicos, então, o Paracleto apresentado por João, quando João capítulo 14, diz assim: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Outro Consolador. A palavra Consolador é Paracleto. Paracleto é aquele amigo, é aquela pessoa que está perto de outro, pronto para ajudar em todos os momentos. É uma pessoa, o Paracleto é aquele que defendia a causa de alguém para que este alguém não ficasse, alguém que não tinha condições de se defender. O Paracleto chegava lá, comprava a briga dele, comprava a causa e dizia: vem cá que eu vou te ajudar. Essa era a figura do Paracleto. A palavra outro é aion, no texto de João. E não hétero. Hétero é outro, mas outro diferente. Hétero, o diferente. O aion, o semelhante. O texto diz: eu enviarei outro Consolador. Então, um Consolador semelhante. Então, tudo que Jesus fez, o Espírito Santo também faria. E qual é a ação do Espírito Santo? O texto bíblico diz: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o homem é convencido pelo Espírito Santo. O homem é convencido pelo Espírito de Deus. E este Espírito se entristece, esse Espírito intercede. Então, é uma pessoa que tem vontade, que tem sentimento, uma pessoa que entristece, uma pessoa que se alegra. Então, é uma pessoa que pode ter várias manifestações. Dentro dessa proposta do Espírito Santo, nós temos aí os dons. O Espírito Santo, ele é a sua manifestação e a experiência com ele é necessária, é imprescindível à fé cristã. A experiência com o Espírito Santo é imprescindível à fé cristã. Por quê? A palavra de Atos, capítulo 1, versículo 8, e recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A palavra poder ou virtude é dínamos, ou seja, dínamos, daí a palavra que significa poder, dínamos, daí a palavra dinamite, que significa que é um explosivo colocado para dilatar e jogar fora, explodir, romper com barreiras. Quando nós estamos revestidos do dínamos, ou seja, do poder do Espírito Santo, nós somos capazes de romper as nossas barreiras, barreiras espirituais, barreiras intelectuais, barreiras relacionais, barreiras políticas, barreiras de todas as espécies, porque nós somos revestidos pelo dínamos, ou seja, o poder dilatador que rompe fronteiras. Então, este é um ponto. Este poder que o Espírito Santo, que do Espírito Santo opera em nós, este poder também é manifestado por meio dos dons.
E aí nós temos algumas classificações de dons. Eu tenho três listas de dons no Novo Testamento lá, mais precisamente nas Epístolas Paulinas. 3 listas de dons. A primeira. 1 Coríntios, a mais explorada, por assim dizer. Capítulo 1 Coríntios, nós temos capítulo 12, versículos do 4 ao 11, que são dons, aparecem aí 9, classificados em 3 blocos: os dons de inspiração, dons de poder e dons de revelação. Os dons de inspiração, que falar em línguas, interpretar línguas e profecia. Os dons de poder ou dons de fazer, o dons de curar, operação de maravilhas e fé. E os dons de revelação, que são a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Essa é a primeira lista de dons elencados dentro das epístolas paulinas. A segunda lista que nós temos é a de Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Aí nós temos profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Nós temos ainda outra lista de dons, Efésios 4 e 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, são essas 3 listas de dons. Então, essas ações do Espírito Santo, dentro da sua natureza, a sua pessoa, ele promove em nós. Então, daí a importância de nós estarmos firmados dentro do nosso conhecimento teológico, doutrinário, bíblico. Daí a razão pela qual nós não podemos anular a perspectiva trinitária de acreditar e defender que o mistério da Trindade é uma realidade na sua aplicação prática, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas agindo de forma distinta, mas essencialmente o mesmo Deus. Então, negar as ações do Espírito Santo, negar as ações do Filho como Deus e do Espírito Santo como Deus, é negar toda a nossa fé, é jogar no lixo tudo aquilo que nós um dia acreditamos. Então, seminaristas, esta foi a unidade 2, de forma simples, singela, porém, continuem na aplicação dos vossos textos diários, da aplicação, leiam os livros, não deixe para ler só na sala de aula, até porque você não está tendo sala de aula mais, viu? Só aqui pela internet. Então, não deixe de ler, porque você vai ser ricamente abençoado, edificado, e onde você estiver, seja cheio do Espírito Santo de Deus para romper com as barreiras intelectuais, espirituais e físicas da sua vida. Deus abençoe. Fique ligado, dentro de alguns minutos, a unidade 3 já estará também o link disponibilizado às os vossos aplicativos aí. Deus abençoe. Fechou, pastor. Parar, né, Matheus, aqui?